5 Ministérios de Efésios 4. Parte 1 de 4. Mulheres. Muitas pessoas confundem os ministérios de Efésios 4 com os dons. Outros levantam verdadeiras controvérsias sobre o papel das mulheres nestes ministérios e outros ousam suprimir alguns dos ministérios. O que a Bíblia diz sobre isso? Esta série de 4 vídeos responde a estas questões. Mulheres, homens e discípulos de Cristo. Aqueles que se enfurecem dizendo que as mulheres não podem exercer ministérios usam sempre os mesmos versículos que, considerados no seu contexto, falam da esfera conjugal e não da esfera ministerial. Outro ponto importante é destacar que não há nenhum lugar na Bíblia que diga que as mulheres não possam exercer qualquer um dos 5 ministérios. Isto por si só deveria ser motivo suficiente para que aqueles que impedem as mulheres de servir de acordo com seu chamado, calem a boca. Jesus disse sobre a vinda do Espírito Santo: Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Em nenhum lugar diz que havia apenas homens lá. Todos eram discípulos de Jesus e o Espírito Santo desceu sobre todos igualmente, com a tarefa de capacitá-los a serem testemunhas de Jesus. A seguir, já cheio do Espírito Santo, Pedro diz que este foi o cumprimento da palavra de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Em nenhum texto a Bíblia alude à existência de uma versão feminina e outra masculina do chamado derramamento do Espírito Santo, mas sim veio igualmente para todos. A Bíblia tampouco diz que o Espírito Santo foi derramado em maior ou menor grau, dependendo do sexo da pessoa que o recebeu, mas sim que todos foram cheios e todos começaram a falar em outras línguas. Deus não faz acepção de pessoas. Em Romanos 2:11 e Tiago 2:9, para citar apenas 2 textos, lemos que Deus não faz acepção de pessoas e que fazer isso é pecado. Em suma, fazer discípulos é tarefa de qualquer pessoa que faz parte da Igreja de Cristo e, para isso, a pessoa só precisará estar cheia do Espírito Santo. Não é uma questão de sexo, mas de ser ou não um verdadeiro discípulo. Em Cristo, Paulo disse claramente que, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aió. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 25, 29. Quando se diz a um daqueles que fazem acepção de pessoas no ministério da mulher, que depois de Cristo não há mais diferença entre homem e mulher, porque todos somos um em Cristo, eles são rápidos em forçar a interpretação do texto dizendo que isso se aplica somente à salvação. Se formos honestos na leitura da Bíblia, veremos que o ponto central desse texto marca um antes e um depois de Cristo para a humanidade, independentemente de raça, sexo, status socioeconômico, etc., coisas que eram separadas entre os descendentes biológicos de Abraão, sob a lei. Mas quando Cristo veio, Paulo diz que todos somos um em Cristo, descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, não há mais nenhuma diferença entre qualquer membro do corpo de Cristo, seja qual for o motivo ou a questão. Por algo se chama Novo Pacto. A lista para Timóteo. Na linguagem do tempo de Paulo, a palavra bispo significava superintendente ou capataz. No capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, lemos uma lista de características que uma pessoa deveria ter para ser bispo, ou superintendente de uma congregação. No versículo 2 desse texto, é dito que ele deve ser marido de uma só mulher. Aqueles que negam que as mulheres são chamadas a servir em um ou mais dos 5 ministérios de Efésios, agarram-se a esse versículo como uma tábua de salvação, empunhando a palavra marido como um troféu que apoiaria sua doutrina nicolaíta, que pretende impedir a mulher de responder ao seu chamado ministerial. Mas não vamos nos apressar demais, senhores. Naquela época era comum um homem ter mais de uma esposa, relacionamentos com outras mulheres até mesmo da família, e concubinas, como pode ser visto no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Portanto, Paulo está estabelecendo um limite para o número de mulheres com as quais um homem poderia ter relações conjugais, se ele pretendesse ser o superintendente de uma congregação. Portanto, esse versículo não tem nada a ver com a restrição de mulheres ao papel de bispo, muito menos com a restrição de sua resposta ao chamado para qualquer um dos 5 ministérios. Além disso, se lermos essa lista com atenção, a pergunta é: esses requisitos não são aplicáveis a qualquer um que se diga discípulo de Cristo? O que é um discípulo, segundo o Senhor da Igreja? A palavra grega para discípulo é aluno, ou seja, quem é discípulo de Cristo deve querer aprender com ele. Em hebraico significa estudante, que é a mesma coisa. Qualquer mulher pode aprender com Cristo, assim como os homens.
Agora vejamos o que o Senhor Jesus diz sobre ser um aluno ou discípulo seu. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos. João 8, 31. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Mateus 11, 28. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, 37. E, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Marcos 8, 34. Notemos que aqui diz que havia mais gente além dos discípulos. Não especifica que fossem apenas homens. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Como vemos, em todos os requisitos que o Senhor Jesus deu para ser seu discípulo, ou seja, aprender dele, não há uma única alusão a condições sexuais. Também não existe uma única dessas condições que as mulheres não possam cumprir. O derramamento do Espírito Santo. O autor de Atos diz que o derramamento do Espírito Santo foi assim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 1, 4. Observemos que, além de não fazer acepção de pessoas por sexo, este texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A tarefa de fazer discípulos. Quando o Senhor Jesus estava prestes a ascender ao céu, depois de ressuscitar e passar 40 dias com seus seguidores, ele deu as instruções finais e uma ordem, que chamamos de a Grande Comissão. É a única tarefa que ele mandou levar a cabo aos que até hoje são seus discípulos. Essa tarefa é ir a todas as nações e fazer discípulos. Se pararmos para pensar, os 5 ministérios são necessários na hora de fazer um discípulo de Cristo. Falaremos sobre isto em detalhe em outro vídeo desta série. Portanto, não se pode esperar que as mulheres cumpram a grande comissão de ir e fazer discípulos se lhes for negado exercer qualquer um dos 5 ministérios que o Senhor Jesus deu para a edificação do seu corpo. Suplantadores de Cristo. Aqueles que impedem as mulheres de responder ao seu chamado para qualquer um dos 5 ministérios, colocando seus preconceitos em primeiro lugar, estão na verdade agindo como suplantadores de Cristo, que é o único que é o cabeça da igreja. Se compararmos com a religião católica, eles agem como pequenos vigários de Cristo, ou o que é o mesmo que pequenos papas. A palavra vigário significa alguém que substitui outro. Se alguém se atreve a suplantar Cristo, é guiado por um espírito de anticristo e, portanto, fala sem o apoio do Senhor da igreja. Agora paremos por um momento e pensemos em quanto dano e quanto sofrimento essas pessoas causaram ao corpo de Cristo. Quantos não crentes foram privados das bênçãos de um exercício pastoral ou outro ministério por causa do seu pecado de acepção de pessoas com base no sexo? E o mais triste não é que alguns homens adotem essa posição de vigários de Cristo, mas que muitas mulheres a aceitem e repitam esse falso ensino, tentando impô-lo à mentalidade de outras mulheres. E tudo por interesses alheios ao reino de Deus. Uma questão importante. Sendo assim, a questão é: por que, 2000 anos depois deste impressionante chamado do Senhor Jesus, e do derramamento do Espírito Santo, ainda continuamos permitindo que fariseus, que talvez nem tenham se convertido, discriminem as mulheres no serviço a Cristo? Se o próprio Senhor da Igreja não faz acepção de pessoas por sexo, quem são alguns nicolaítas para impedir que metade do corpo de Cristo exerça o seu privilégio e obrigação de colaborar na edificação da Igreja de Cristo? Não há desculpa. Cada filho de Deus, homem ou mulher, tem o mandato e o direito de fazer discípulos, e para isso recebeu o Espírito Santo e deve decidir se obedece ao homem ou a Deus. Cada filho de Deus comparecerá perante o tribunal de Cristo para explicar o que fez com os talentos recebidos. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Se você acha que este trabalho é edificante, inscreva-se nos nossos canais de YouTube e Telegram. Não monetizamos as publicações e a única forma de saber que você gosta do material é se você se manifestar dando um like, fazendo um comentário ou inscrevendo-se.